Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui mais uma semana. Iniciamos agora o mês de outubro, né, com essa aula deste domingo e estamos cada vez mais perto da prova. E aí, o que eu recomendo a vocês é que nada de pânico, nada de nervosismo. Lembrem que é uma coisa importante que vocês vão fazer e que precisam estar focados para isso, tá? E é justamente por este foco que a gente está aqui todos os domingos trabalhando com as nossas aulas, com o nosso conteúdo, para que nós tenhamos esse resultado. Antes de começar, pessoal, a nossa aula, hoje, resolução de questões. Os assuntos abordados vão ser população da Paraíba, urbanização e também economia da Paraíba. Então, muita coisa legal na aula de hoje. Desde já vai se inscrevendo no nosso canal, já dá aquele joinha bacana, já abre o link que tem na descrição, já baixa o material para você estudar, para ter o melhor desempenho possível. E aí, gente, essa semana, notícia boa, né? Consegui atingir a marca de 1.000 inscritos no canal. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelos incentivos nos comentários e também, pessoal, agradecer a audiência de vocês. Né? A gente faz isso com muito cuidado, a gente quer dar sempre o nosso melhor, sempre prezando pela qualidade para que vocês tenham resultado. Então, registro aqui o meu agradecimento a todos os inscritos. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, vamos continuar fortalecendo e rumo à nossa aprovação, tá? Que é a parte mais importante. Então, chega de conversa, bora lá! Bom, então, como eu já tinha dito para vocês, aula de hoje, resolução de questões. Assuntos abordados: população, urbanização e economia da Paraíba. Então, a gente já começa com a nossa primeira questão, né, que vai dizer o seguinte: numere a segunda coluna, de acordo com a primeira, relacionando o município com sua característica. Então, aqui, como vocês podem ver, é uma questão de economia pura. E essas questões, pessoal, elas têm uma importância muito grande para a gente que está fazendo revisão. Primeiro, aprofundar o nosso conhecimento a respeito da economia da Paraíba. E segundo, fixar algumas informações que podem aparecer lá na prova. Então a gente tem aqui, ó, João Pessoa, o número 1, Campina Grande, número 2, Patos, número 3, Sapé, número 4. Então vamos lá. Primeiro parênteses assim, ó. Destaca-se como a maior área produtora exportadora de abacaxi da Paraíba. Falou em abacaxi, a gente vai colocar aqui número 4, município de Sapé. Ok? Segundo parênteses, diz assim, ó, destaca-se pelo raio de influência regional, importante polo de cultura e tecnologia. E aí falou em polo tecnológico, a gente já sabe que é Campina Grande. Né? E quando fala aqui em polo de cultura, a referência ao maior São João do mundo, tá certo? E ainda cita que Campina cedia, né, o festival de inverno. Então, Campina Grande aqui, vamos colocar o número 2, tá? Próximo parênteses diz assim: situado às margens do rio Espinharas, destaca-se como polo agropastoril e calçadista. Falou em Rio Espinharas, falou em calçados, nós temos como destaque o município de Patos. Tá? E por último diz assim, ó, destaca-se como centro político, administrativo e econômico do Estado. Centro político administrativo, porque é a capital, e centro econômico, porque simplesmente corresponde sozinho a 30% do PIB estadual aproximadamente. Né? Vem valorizando o turismo de sol e mar, a questão das praias, e projetos culturais como Folia de Rua. E aí sobra para a nossa capital, a João Pessoa. Tá? Então, sequência correta aí, 4, 2, 3, 1. Resposta para esse quesito, letra D. Tá? Então, uma questão básica, muita informação aqui importante para a gente organizar nossas informações e também para a gente ver como pode ser abordada uma questão de economia na hora da prova. Tá? Então, muita tranquilidade, questão de nível fácil, né? Se a gente tem as informações em mãos, claro, mas é uma questão que se cair na prova dá para responder tranquilamente. Vamos lá? Segundo item. A rede urbana é o conjunto das cidades, suas funções, suas relações
e articulações em um determinado espaço. Assim, analisando a atual rede urbana paraibana, pode-se afirmar que questão clássica, questão pura de urbanização, também muito boa para a gente revisar, né? E algumas coisas aqui podem aparecer na nossa prova. Então vamos lá. Primeiro, a Paraíba não possui cidades classificadas como metrópoles, sendo nacional ou regional, razão pela qual inexiste em seu espaço área metropolitana. Então vamos lá, pessoal, para analisar essa questão, essa afirmação, porque aqui tem algumas coisinhas para relembrar. Então, o primeiro ponto diz assim: a Paraíba não possui cidades classificadas como metrópoles, nem metrópole nacional e nem metrópole regional. Até aqui, pessoal, essa afirmação ela é correta. Realmente, as cidades mais importantes da Paraíba, que é Campina Grande e João Pessoa, elas são classificadas como centros submetropolitanos. Né? Então a gente tem as duas como mais importantes, os centros submetropolitanos. Abaixo a gente tem a capital regional, que é Patos. Depois a gente tem os centros subregionais, como por exemplo Souza e Cajazeiras. Então aí são as cidades mais importantes da hierarquia urbana na Paraíba. Só que o resto da afirmação é o que a gente também tem que discutir. Ó. Então, se não tem metrópole, razão pela qual inexiste em seu espaço área metropolitana. Então, esse item aqui, pessoal, ele vai ser considerado falso justamente por esse detalhe. Na verdade, a Paraíba possui sim regiões metropolitanas, e são 13 no total. E aqui é sempre importante a gente esclarecer porque existe, então, essa confusão. A classificação de metrópoles no Brasil ela é atribuída pelo IBGE. Então, o IBGE que vai classificar os municípios como metrópoles, centros submetropolitanos, cuidar dessa parte de hierarquia urbana. Então, o IBGE que faz essa parte. Porém, a criação de regiões metropolitanas ela fica a cargo de cada estado. Então, mesmo não possuindo metrópoles, porque quem define isso é o IBGE, a Paraíba decidiu que deveria ter regiões metropolitanas, e aí 13. E qual é a ideia da Paraíba para criar 13 regiões metropolitanas? Seria de descentralizar a administração estadual. Então, para que as pessoas não pudessem, não tivessem, né, ter que ir até João Pessoa resolver suas pendências, então elas iriam a essas áreas metropolitanas mais próximas e aí teriam acesso ao aparato do Estado. Infelizmente, esse processo de descentralização ainda não aconteceu. Tá? Afirmação número 2 diz assim, ó, João Pessoa e Campina Grande, centros submetropolitanos, dividem entre si a mesma influência na organização do espaço paraibano, e essa afirmação aqui ela é verdadeira. Então o que acontece? Campina e João Pessoa, dentro da hierarquia urbana, elas são equivalentes. As duas cidades são centros submetropolitanos. Então, como elas são equivalentes, elas disputam entre si a influência econômica e política do Estado. No caso, João Pessoa leva uma certa vantagem por ser a capital, mas fora isso, elas são equivalentes no que diz respeito à hierarquia urbana, ok? E a briga, inclusive, sai do campo econômico e vai para o campo político. Geralmente, as eleições aqui na Paraíba tem um candidato de João Pessoa e um candidato de Campina disputando ao governo do Estado. Né? Afirmação número 3. Patos funciona como capital regional do sertão paraibano, sendo um centro comercial e distribuindo serviços nessa região do estado. Corretíssima essa afirmação. Né? Na hierarquia urbana, realmente Patos exerce o papel de capital regional, é um centro comercial importantíssimo do sertão, né? E também a influência de Patos ultrapassa as divisas estaduais, atingindo os municípios do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. Né? Indiretamente, Patos influencia hoje, dentro do sertão paraibano e do sertão desses estados que eu mencionei, algo em torno de 490 municípios. A influência de Patos é enorme. Né? E a última afirmação, número 4, diz assim, ó, a BR-230 funciona como importante via de articulação da rede urbana paraibana, articulando as 4 mesorregiões e as principais cidades do estado. Né? E aqui a BR-230, na verdade, é a única via de circulação que passa por todos os grandes municípios, né? João Pessoa, Campina Grande, Patos, Souza e Cajazeiras. E, na verdade, é o único ponto de interligação dessas cidades.
Então, na verdade, a rede urbana paraibana ela é fraca, porque só tem a BR. Se caso houvesse uma segunda greve dos caminhoneiros e a BR-230 fosse interditada, a Paraíba parava, né? Porque você não tem mais outro meio de ligação entre essas cidades, ok? Então, essa afirmação aqui é verdadeiríssima, portanto, 2, 3 e 4 correto. Deixa eu ver aqui, letra D. Tá? Então, questão boa para a gente relembrar os nossos conceitos trabalhados na aula de urbanização. Dê uma olhadinha lá depois se ficou alguma dúvida. Tá? Próximo item, vamos lá. Diz assim, ó, as proposições a seguir tratam do setor industrial paraibano. Analise-as e escreva F ou V conforme sejam falsas ou verdadeiras. Primeira afirmação diz assim, ó, o perfil industrial da Paraíba ainda pode ser considerado tradicional, com e de transformação de minerais não metálicos. Realmente, essa primeira afirmação a gente vai marcar que é verdadeira, né? E lembrar aqui do que é perfil industrial tradicional. Perfil industrial tradicional, pessoal, são as indústrias que produzem usando pouca tecnologia. Essas são as chamadas indústrias tradicionais, que é o caso aqui da maior parte do Parque Industrial Paraibano. Essas indústrias elas surgem aqui na Paraíba para aproveitar a matéria-prima que já era produzida aqui. Tá? Então, aí são indústrias que você vai usar pouca tecnologia, o tratamento com a matéria-prima ele é mais robusto, né? Menos sofisticado, e essa afirmação, portanto, é verdadeira em virtude disso. Ok? Segunda afirmação diz assim, ó, o perfil industrial paraibano sofreu grande transformação nos anos 60, quando a Sudene incentivou a implantação de indústrias para a realidade do Estado. E aí esse item também está corretíssimo por o seguinte, não tem como falar em industrialização da Paraíba sem mencionar a Sudene. A Sudene é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ela é criada no final dos anos 50, início dos anos 60, e ela vai ser criada justamente para promover o desenvolvimento do Nordeste. E aí, no caso da Paraíba, ela foi fundamental nesse processo de industrialização. E como foi que a Sudene trabalhou esse processo? Trouxe para cá, para o estado da Paraíba, indústrias que pudessem trabalhar com a matéria-prima que já era produzida aqui. Tá certo? Então, afirmação verdadeiríssima por conta disso. Próxima afirmação diz assim, ó, a função comercial e o beneficiamento de algodão foram responsáveis pela diversificação do setor industrial surgido em Campina Grande. E aí você vai marcar que é correto e vai lembrar o seguinte, ó, no período de formação territorial da Paraíba, o algodão foi a última atividade econômica das tradicionais que foi desenvolvida. E qual foi a função do algodão? Desenvolver a infraestrutura do Estado. Tá? Então, no caso, toda a infraestrutura que o algodão gerou para sua produção e escoamento, ela terminou sendo aproveitada pela indústria depois. Né? E aí, no caso, Campina Grande consumiu grande parte dessa infraestrutura e por isso conseguiu se industrializar e tem uma indústria bastante diversificada. Tá? Última afirmação para a gente terminar esse item, a industrialização dos municípios como João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza contribuiu para que a economia paraibana tivesse na indústria o seu mais importante setor. E aí você vai colocar que essa afirmação ela é falsa. Oxe, professor, e por quê? Porque, gente, o setor econômico mais importante da Paraíba é o setor terciário, que corresponde ao comércio e aos serviços. E dentro das atividades do setor de serviços, a gente tem o turismo, que é a atividade mais importante da economia da Paraíba, porque gera impostos que ficam no próprio estado, como o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Tá? Então, é o turismo a atividade econômica mais importante da Paraíba e termina movimentando o setor terciário.
É tanto que lá na aula de economia eu mostrei o dado para vocês interessante. 79,5% do PIB da Paraíba é apoiado no setor de serviços. E aí o turismo tem uma parcela significativa nessa contribuição, ok? Então, portanto, verdadeiro, 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 falso. Olha cá, letra C, tá? Vamos aí, pessoal, acompanhando com calma, anotando todas as informações que vão sendo passadas, para depois a gente poder fazer essa revisão. Tranquilidade? Próximo item. Diz assim: livres de impostos e obrigações trabalhistas e previdenciárias. Trabalho informal representa 53% dos empregos na Paraíba em 2019, diz IBGE. Média estadual foi maior do que a nacional, fixada em 41,1, matéria do G1 de 2020. Tá? Só essa questão ela foi adaptada. Né? Ela tinha um texto, o texto eu não me lembro nem do período que era, e aí eu trouxe essa questão, atualizei os dados para a gente debater. Mas o contexto é o mesmo. Tá? E aí o comando da questão diz assim, ó, as notas acima publicadas pelos jornais locais sobre esse setor da economia da Paraíba revelam que, então vamos lá, trabalho informal, galera que trabalha sem carteira assinada. E aí diz assim, ó, afirmação número 1, né? Os informais estão por toda parte, na esquina, na parada de ônibus, nas calçadas, dentro de casa ou na casa do vizinho. Na grande maioria, gente que por falta de oportunidades resolvem tocar a vida por conta própria. E aí, para essa primeira afirmação, a gente vai marcar aqui um verdadeiro bem legal para o seguinte. O trabalhador informal, na maioria dos casos, é aquele indivíduo que tentou arrumar um trabalho de carteira assinada e não conseguiu. E aí, então, ele passa a trabalhar como pode para ter uma renda para poder sustentar sua família. Tá? Por isso que fala que ele está em toda parte. Então, onde tiver trabalho, ele está. Seja vendendo nos faróis, nos pontos de ônibus, nas calçadas como ambulante, ou empregos, né, os chamados bicos, mas o cara está trabalhando para poder sustentar a família e pagar as contas. Né? Então, geralmente, o informal, ele tentou emprego, né, de carteira assinada e não conseguiu. Tá? Geralmente. Tá? Claro que toda regra possui a exceção. Afirmação número 2. A informalidade traz prejuízos ao Estado e aos próprios trabalhadores do setor. Mesmo não pagando impostos ou não contribuindo com a Previdência, eles têm direito aos serviços de saúde e aposentadoria em caso de baixa renda. E essa afirmação é verdadeira. Né? Então, apesar do cara estar na informalidade, ele é amparado pelo governo. Né? E o governo deixa de arrecadar em cima dessas pessoas, causando inclusive déficit previdenciário. Tá? Isso não significa dizer também que se o governo arrecadasse dessas pessoas ia cobrir o rombo da Previdência, mas a arrecadação com certeza seria maior. Tranquilo? A afirmação número 3 diz assim, ó, a grande maioria dos trabalhadores informais na Paraíba trabalha no setor secundário, onde existe o maior número de empresas na informalidade. E aí essa afirmação a gente já sabe que é falso por o seguinte, a maioria dos trabalhadores informais, eles tendem a trabalhar no setor terciário, comércio e serviços. Tá? Isso porque é onde ele vai conseguir se estabilizar. Tá? Então, é por isso que, apesar da Paraíba ter grande parte da sua renda no setor terciário, o setor terciário paraibano é inchado, né? Tem muita gente trabalhando e pouca qualificação profissional. Isso também é importante destacar. Né? O último item diz assim, os informais também estão à margem dos serviços de informática, aumentando a taxa dos excluídos digitais. E aí, geralmente, também o trabalhador informal ele não possui qualificação profissional e muitas vezes também não possui conhecimento na área de informática. Né? Isso também está correto. Então, verdadeiro aqui. Então, estão verdadeiros aqui 1, 2 e 4, letra D. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Próximo item. A economia paraibana, ou da Paraíba, baseia-se principalmente no setor de comércio e serviços. Sua agricultura baseia-se na. Então, aqui uma questão cobrando sobre as principais atividades agrícolas do Estado, né? E aí a letra A diz assim, ó,
Cana-de-açúcar, correto. Abacaxi, correto. Fumo também correto. Graviola lá em Monte Oreb, correto. Juta na região do litoral. A juta, né, para fazer cesto e vara de pescar. Umbu, caju, manga e acerola, agreste sertão, assim como a mangaba e o tamarindo. E aqui a gente tem um pequeno detalhe que é a produção de trigo, né? A Paraíba não produz trigo. O trigo é um produto de clima temperado, então ele se adaptou melhor no sul do Brasil, porque tem o clima subtropical que é bem próximo. Tá? Uma questão como essa, pessoal, ela tem como intenção fazer com que você leia tudo de forma apressada e você não perceba esse detalhezinho, né, que a gente vai chamar aqui de jabuti. E aí você termina errando o item por besteira. Tá? Então, questões desse tipo, é bom tomar cuidado. E aqui eu faço uma observação também interessante. Né? Nos comentários, o pessoal pede assim, professor, resolva questões da IBFC, tá? Faça uma revisão somente com questões da IBFC. Pessoal, todo o material eu tenho trazido questões da IBFC, só que eu não gosto de ficar destacando, até porque o nosso objetivo é acertar o máximo de questões possíveis para a gente dominar o conteúdo para fazer a prova. Essa, por exemplo, é uma questão IBFC. Tá? Então, é só para lembrar, a gente está resolvendo questões da IBFC constantemente aqui nesses materiais de revisão. Tá? Principalmente nas aulas de questões que a gente tem trabalhado, né? A aula de resolução de questões 2 e 3, tem muita questão da IBFC. Então, só para a gente ter consciência disso. Né? Então, a gente está trabalhando de acordo com o edital, de acordo com aquilo que é possível fazer e aquilo que se espera que se faça. Né? Então, letra B, ó. Cana-de-açúcar, abacaxi, fumo, graviola, juta, umbu, caju, manga, acerola, mangaba, tamarindo, mandioca, milho, sorgo, urucum, pimenta do reino, castanha de caju, arroz, café e feijão. Dessa alternativa B, pessoal, todas elas realmente correspondem a culturas na Paraíba. Tá? Aqui não tem nenhum jabuti escondido, então aqui está tranquilo. Eu acho inclusive que essa é a resposta do item. E aí, pessoal, lá na aula de economia, eu tenho explicando lá onde cada cultura dessa é cultivada dentro do estado. Tá? Dê uma olhada depois, que é importante. Ok? A letra C diz assim, ó, cana-de-açúcar confere, abacaxi confere, fumo, graviola, juta, umbu, caju, manga, acerola, mangaba, tamarindo. Aqui novamente o trigo como jabuti, a gente já descarta, né? E letra D diz assim, ó, cana-de-açúcar, abacaxi, fumo, graviola, juta, umbu, caju, manga e aqui outro jabuti, o morango, tá? A Paraíba tem pequenas produções, mas nada que eleve assim para ser destaque no PIB do estado. Então sobra aqui para nós, pessoal, a alternativa correta, letra B. Tranquilo? Então também é uma questão que com paciência a gente resolve. Não adianta se desesperar quando vê uma questão dessa. É só ter calma, você já viu esse conteúdo, então dá para você acertar assim de forma muito eficiente. Tá certo? Lá, próximo item. A expectativa de vida do paraibano cresceu 10,9 anos entre 1980 e 2004. A esperança de vida do estado é de 67,9, sendo que há 24 anos era de apenas 57 anos. Hoje continua, né, sendo o terceiro estado com maior número de idosos do país em proporção. Salve, esse texto é do jornal União, ele é de 2005, né? Mas é importante a gente trabalhar a questão do envelhecimento populacional na Paraíba, que é algo bem marcante na população. A média de vida do paraibano hoje é aproximadamente de 75 anos, fazendo arredondamento. Então, há um crescimento da expectativa de vida do paraibano. Tá? Assim também como a população idosa da Paraíba é um percentual bem elevado, chega a 12%. E é também ainda um percentual de idosos assim, bem elevado para a média nacional. Tá? Então, é a questão que mostra uma realidade que ainda persiste na Paraíba. Ok? Então, vamos lá. Os dados sobre população da Paraíba confirmam. Número 1. O estado segue a tendência nacional, ou seja,
redução da mortalidade infantil, e a Paraíba que se tornou destaque na redução da mortalidade infantil, inclusive recebendo o selo da Unicef, né, no combate da mortalidade infantil. Então é uma das bandeiras que a Paraíba lutou muito para conseguir, né, a redução da mortalidade infantil, e conseguiu. Mortalidade infantil, crianças que morrem 0 a 1 aninho de vida. Então a Paraíba conseguiu reduzir drasticamente esse número. Se não me engano, no início dos anos 90, a mortalidade infantil girava em torno dos 33%, né? E atualmente em torno de entre 12 e 13%, né? Aumentou um pouquinho por conta da pandemia. Então foi uma redução assim, bem significativa, né? A Paraíba evoluiu muito nesse sentido. E aumento da expectativa de vida, né? O paraibano está vivendo mais e, como consequência, a gente tem aumento do número de idosos. É uma sequência nacional e a Paraíba está inclusa nesse processo, ok? Segunda afirmação diz assim, ó, a Paraíba, então a primeira afirmação verdadeira, né? Já esquecendo. A Paraíba é o terceiro estado brasileiro com maior expectativa de vida. E aí é falso, tá? Falso. Fala que em proporção, o texto fala que em proporção, a Paraíba é o terceiro estado com maior número de idosos. Em proporção. Mas não afirma que é o terceiro com maior número de idosos. Tá certo? Terceira afirmação diz assim: a alta proporção de idosos na população deve-se principalmente ao fato de o estado apresentar grande emigração de sua população jovem. Tá? Emigração aqui, pessoal, é a saída de população. Então, a afirmação está dizendo que tem muitos idosos na Paraíba porque uma grande quantidade de jovens saiu do estado. E essa afirmação aqui é verdadeira. Tá? E vamos lembrar do contexto por que ela é verdadeira. Na primeira fase do êxodo rural, entre 1940 e 1970, a Paraíba perdeu muita população, porque esse pessoal saiu daqui da Paraíba, indo para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E nessa saída, a maioria da população que foi justamente a população jovem. Então ficou aqui no estado crianças e os adultos, que mais tarde se tornaram idosos. Então, e aí, esse fato é que elevou o número de idosos aqui na Paraíba. Além do mais, pessoal, também a Paraíba nos últimos anos tem sofrido um fenômeno conhecido como fuga dos cérebros, né? Grande parte dos jovens qualificados e formados aqui na Paraíba tem conseguido emprego em outros estados, e aí também vão deixando aqui a Paraíba para trabalhar em outros locais onde conseguem ter um salário maior. Então, tudo isso faz com que realmente há uma redução de jovens, né? E aí a população idosa fica mais concentrada e, portanto, aumenta. Tá? Verdadeiro esse item aqui. E por último diz assim, ó, a elevada expectativa de vida coloca a Paraíba em destaque como estado nordestino com o maior IDH. E a gente lembra, pessoal, que o IDH da Paraíba é o sexto pior do país. Esse dado a gente levantou lá na aula de população, ok? Então, aqui no caso, estão corretas as proposições 1 e 3, né? Porque essa 4 do maior IDH é falsa demais. Então, vamos lá. Tranquilo? Ok? Próximo item, vamos lá, pessoal, que o negócio aqui tá bom. Leia o texto, né, abaixo, para os textos 1 e 2 abaixo, para responder as questões 7 e 8. Então, aqui também, se eu não me engano, questão da IBFC também, viu, galera? O Produto Interno Bruto, né, o PIB da Paraíba, em 2015, caiu 2,7 pontos percentuais em termos reais em relação a 2014. Mas, ainda assim, foi o terceiro estado com o melhor resultado do Nordeste, atrás apenas do Piauí e do Rio Grande do Norte. Então, esse texto, pessoal, ele confirma algo que eu tinha dito na aula de economia, que não pode passar desapercebido. Nos últimos anos, o desempenho econômico da Paraíba tem sido assim extraordinário. A Paraíba tem se destacado muito economicamente. Só que, devido à demora para se industrializar e o tipo de indústria que se tem, a Paraíba ainda é atrasada em relação a alguns estados, principalmente Ceará, Bahia e Pernambuco. Então, mesmo que a Paraíba cresça muito, o PIB se destaque, a Paraíba está muito atrás desses 3 estados, por exemplo, né? Reflexo de um processo de industrialização bem tardio. Tá? Segundo o texto diz assim: a renda per capita por cabeça do paraibano é inferior ao salário mínimo. IBGE divulgou que a renda domiciliar per capita da Paraíba, referente a 2014,
era de R$ 682, a sétima mais baixa do país, né? Essa renda hoje, em 2022, né, segundo o censo, é de R$ 1.096, né? Então houve um aumento, mas ainda abaixo do salário mínimo, a realidade não mudou, tá? Então vamos lá. Item número 7 diz assim: atribua valores verdadeiros ou falsos nas afirmações. Em 2015, o desempenho do PIB paraibano se destacou entre os maiores do Nordeste. Foi o que o texto afirmou lá, verdadeiro. Assim como ocorreu no índice do PIB 2015, a Paraíba apresentou em 2014 um dos melhores índices nacionais de distribuição da riqueza. E aqui eu chamo a atenção para vocês. Uma das características, pessoal, da Paraíba, infelizmente, é a concentração de renda e desigualdade social. Então, qualquer item que vocês pegarem, que estão falando que a Paraíba reduziu a desigualdade social, melhorou a pobreza e tal, automaticamente essa afirmação ela é falsa, tá? Infelizmente. Uma das características marcantes da sociedade paraibana é a desigualdade, né? Último item, em 2014, o rendimento domiciliar per capita paraibano foi o sétimo mais baixo do país. Esse dado revela a má distribuição de renda, já que no ano seguinte teve um dos maiores PIBs do Nordeste. E aí, essa afirmação é verdadeira, né? Má distribuição de renda, desigualdade social, concentração de renda, ok? Características marcantes da sociedade paraibana. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, né? Letra C. Questão tranquila. A próxima diz assim: a partir das informações do texto 2, assinale a alternativa incorreta. A letra A começa dizendo: o PIB é o índice que mede a produção e riqueza de lugar. Mesmo em período de crise nacional, aí 2014 e 2015 no caso, a gente estava vivenciando o governo Dilma Rousseff, a gente tinha uma crise econômica e política muito séria no país, né? A Paraíba conseguiu ter uma boa produção econômica em relação aos outros estados. Isso é correto, verdadeiro, a gente está procurando o incorreto, né? Aí a letra B diz assim: a Paraíba apresentou em 2014 um dos melhores índices nacionais em termos de distribuição igualitária de renda. Achamos o nosso erro. Ok? Tranquilo? Então, gente, percebam que as questões elas são detalhadas, né? Elas têm uns detalhezinhos para a gente ver, mas elas não são difíceis. É só a gente ter paciência que a gente consegue resolver, tá? Vamos lá, próximo item. Vamos lá então, pessoal, próximo item. Em João Pessoa e seu entorno, o rápido crescimento demográfico tem ampliado a oferta de mão de obra pouco qualificada, o que gera níveis salariais muito baixos. Como consequência desse fato, é correto afirmar: letra A. As áreas agrícolas próximas à região de João Pessoa passam a receber os desempregados que buscam trabalho temporário nas lavouras. E aí essa afirmação, pessoal, ela é falsa por uma razão bem simples, né? É o contrário. O processo de mecanização nos engenhos, quando foram transformados em usinas, né, gerou desemprego no campo e essas pessoas então migraram para a cidade atrás dos empregos que a indústria proporcionou. Então aqui a gente tem uma situação de êxodo rural. Essa questão da galera ir da cidade para o campo não confere. Tá? B. O equilíbrio socioeconômico que existia na área submetropolitana durante as décadas de 80 e 90 foi rompido. Né? E essa afirmação também é falsa porque a gente não tem situação de equilíbrio. Né? A gente não tinha. Tá? Letra C. A região da capital sofre um processo denominado de macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana, sinônimo de inchaço urbano, né? Quando a cidade cresce, a qualidade de vida da população não aumenta e aí surgem os problemas. Pois atualmente concentra 70% da população do estado. E essa afirmação é falsa, pessoal. Se eu considerar João Pessoa e seu entorno, né, região metropolitana de João Pessoa, eu vou ter algo em torno de 43% a 46% da população, bem distante aí dos 70%. Né? Letra D. No espaço urbano, observa-se uma crescente massa de excluídos que sobrevivem do trabalho informal e amplia a periferia. E essa é a resposta da questão. Né? Quanto maior João Pessoa vai ficando, mais problemas eu tenho nesse sentido. Né?
dificuldade da população se inserir no mercado de trabalho e o crescimento das áreas periféricas, porque as áreas centrais, o preço, né, do aluguel do terreno, da propriedade é muito caro por conta da especulação imobiliária. Tá? Então, isso é interessante a gente pensar. Ok? E o último item de hoje diz assim, ó, sobre o processo atual que envolve a industrialização paraibana, analise as proposições a seguir, né, e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmação diz assim, ó, o programa de rochas ornamentais vem contribuindo para que a Paraíba se transforme num polo mineral, criando uma alternativa para o seu desenvolvimento econômico. E a gente vai marcar que isso aqui é verdadeiro. O programa Rochas Ornamentais ele foi desenvolvido pelo governo estadual para que se desenvolvesse o setor mineralógico aqui do estado, né, da exploração mineral. E aí, rochas ornamentais são aquelas que podem ser cortadas, né, em chapa ou em blocos para serem comercializadas. E quando eu falo em mineração, principal área mineradora do estado, região do Seridó. Né? Segundo item diz assim, a Paraíba se destaca na produção de calçados no Nordeste, principalmente em Patos e Campina Grande. Né? A produção de calçados é de 6,1 milhões de pares mensais. Né? Então, tem sapatos, tênis, botas, sandálias, chuteiras e sapatilhas. Realmente, tudo isso é produzido aqui. A produção é bem elevada. Portanto, esse item está correto. Terceira afirmação diz assim, em Campina Grande encontra-se a Embratex, que é a empresa pertencente ao Grupo Coteminas. Essa vem alavancando a economia do estado com a valorização do algodão colorido e a geração de mais de 2 mil empregos corretos. Correto. Né? A Embratex, empresa de tecido, empresa de indústria têxtil, né? Desenvolvendo aí a região de Campina. E por último diz assim, ó, a instalação do gasoduto em Campina Grande é um atrativo para que empresários de outros estados venham para a Paraíba com novos projetos industriais. E aqui é verdadeiro, né? O gasoduto ele ocupa Campina e João Pessoa atualmente e é administrado pelo governo estadual. E aqui, pessoal, eu quero fazer uma observação importantíssima. Também na Paraíba tem sido destaque a produção de fontes de energia renováveis, principalmente a energia eólica e a solar. Né? Hoje a Paraíba já tem 15 parques eólicos e 4 parques solares espalhados pelo agreste e o sertão do estado. É algo também a se destacar e que pode aparecer na prova da gente, tá? A questão do desenvolvimento de fontes de energia renováveis. Então tome nota disso, porque pode ser questão de prova. Tranquilo? Bom, pessoal, então hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das questões da revisão. Deu para pegar muita coisa, né? Aprofundar muitos temas e a gente se preparar para a nossa prova, tá? Então, dá aquele joinha, compartilha com seus amigos, comenta, se inscreve no canal principalmente, para que a gente possa se preparando aqui, né? Ganhando força e atingir mais pessoas. Então, minha gente, uma boa semana para vocês e até o nosso próximo encontro. Um abraço, valeu, soldado!